Elise Décimo, estou no segundo ano de Direito. Vim falar ou contrapor sobre o tema: se viveres cada dia como se fosse o teu último, algum dia estarás muito provavelmente certo. Se eu viver cada dia como se fosse o meu último, algum dia estarei muito provavelmente certo? Esta é a exclamação. Será que eu viveria bem? Como seria? O que faria? Onde estaria? E estas as questões. Eu poderia adotar essa ideia e pensamento como uma solução para certos assuntos, mas em vez de os solucionar, os colocaria em dúvida. Porque as pessoas não sabem o que querem antes de lhe mostrarmos. Um fato bastante presente na nossa sociedade foi a vigília do fim do mundo na Cidadela, porque se entendia que se eles vivessem aquele dia como se fosse o seu último, como se fosse o seu último dia, certamente eles, ao pronunciar que o dia, o fim chegou e muito mais, que terminaria naquele dia, para não ferir sensibilidades, porque tem pessoas aqui de várias e muitas religiões, não vou citar o nome, eles naquele dia falaram e muito mais que naquele dia era o fim. Muitos de que quando pensam último dia, imaginam em morte, imaginam em fim do dia, não imaginam outra coisa senão isto. Outro fato bem patente na nossa sociedade, quem assistiu às notícias viu que havia um culto no Ambo em que os homens diziam que este ano é o ano do fim, e não só, afirmando que Deus revelou e que devem vender seus pertences, abandonar os seus trabalhos, tirar as crianças das escolas por estarem... Isso, na verdade, foi algo que mexeu muito com a sociedade. Por quê? Porque eles tinham essa ideia, viver como se fosse o último dia, e transmitir isso às pessoas, e foi muito perigoso, e sabemos de onde isso foi dar. As crianças, por ser uma área endêmica, as crianças começaram a ficar doentes, e foi muito preocupante mesmo, e nós vimos nos noticiários o que aconteceu a seguir. Isto, na verdade, nós imaginamos nossos familiares lá, sobrepostos, conforme estavam, lá naquela poeira, com aqueles mosquitos, poderiam apanhar malária. Nossos familiares estavam lá. Nós somos povo angolano, e se todos de nós adotássemos esse tipo de pensamento, acredito que nem muitos mais estariam aqui, hoje presentes. Digo que não, eu não estaria muito provavelmente certo, porque provavelmente não é certeza, é dúvida. Todo mundo já ouviu, eu provavelmente estarei ali. Não, na verdade, está entre o sim e o não, não é uma certeza. Logo, se viveres cada dia como se fosse o teu último, algum dia estarás muito provavelmente certo. Na verdade, estarias totalmente errado. Nenhum ser humano gostaria de viver inquieto com questões como estas, a não ser que o ser humano não tenha objetivos lícitos na vida. Quando estamos perante a este tipo de pensamento, como eu já disse anteriormente, muitos pensam em morte.
falando assim de áreas culturais, regiões e muito mais, os ateus, estes dizem que já esperavam por esse dia, porque afirmam que só se vive uma vez e que a morte é uma viagem sem volta. Os religiosos temem deixar tudo aquilo que conquistaram. E ainda assim eles temem também ir para o inferno. Atenção, tempo. Já é o segundo ou o primeiro? O tempo, já passou 5 minutos. Os religiosos, né, como eu havia dito, por isso eles experimentam coisas que nunca fizeram. Já os cristãos lembram-se de que... Tem que concluir o tempo. O tempo. Para concluir, né? Sim, já passou 5 minutos. Ok. Já os cristãos, eles baseiam-se em João 11:25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até aqui a minha apresentação. Bem, passamos agora ao Adalberto Cacoma. Vai tomar a posição, por favor. Boa tarde, ilustre corpo de jurados. Prezados senhores e senhoras, muito boa tarde. Adalberto Cacoma é o nome com que me foi brindado pelos meus progenitores. É uma honra para mim debater ou trocar ideias com o caríssimo colega sobre o seguinte tema. Se viveres cada seu dia como se fosse o último, um dia estarás provavelmente muito certo. Eu quero dizer que esse tema, ou essa frase, viva cada dia como se fosse o último, um dia estarás provavelmente certo. Primeiro, esta frase foi criada por um autor desconhecido. Steve Jobs, o chamado revolucionário da tecnologia, pegou sobre essa mesma frase, fez um propósito de vida. Escreveu da seguinte maneira: se viveres cada dia como se fosse o último, um dia estarás provavelmente certo. Steve Jobs fez a seguinte pergunta antes de dar um passo para a sua vida. Que, para se olharmos para a história de Steve Jobs, tinha uma vida que, por nosso ver, uma vida insignificante. Steve Jobs fez a seguinte pergunta: se hoje for o último dia de vida, faria exatamente o que estou a fazer agora? E ele deu a seguinte resposta: se a resposta for não, isso é sinal que tens que mudar de atitudes. Isso é sinal que tens que mudar os comportamentos de sua vida, porque ela não está boa. E qual é a influência que esta frase teve sobre a vida de Steve Jobs? Steve Jobs entrou para a universidade quando tinha 17 anos. Por motivos de economia, motivos próprios também, 6 meses depois Steve Jobs largou a universidade. Mas isso não foi Steve Jobs um derrotado. Steve Jobs começou a viver o seu dia como se fosse o último dia, dando em todos os seus atos, dando o máximo, transpirar tudo em que ele fazia. Steve Jobs, quando saiu da universidade, levou consigo um sonho, levou consigo um plano e tinha consigo o amor naquilo que ele queria fazer. Steve Jobs começou a fazer tudo intensamente. Quando Steve Jobs teve 20 anos, ele encontrou-se com um amigo seu, um amigo de longa data. E em garagem de seu pai,
Uma garagem, imaginem naqueles anos, quais as condições de uma garagem. Na garagem de seu pai, Steve Jobs começou a construir a Apple, que hoje em dia é uma das maiores indústrias do mundo. Steve Jobs começou a construir a Apple. Depois de 10 anos, Steve Jobs fez o seu primeiro Macintosh, que foi o primeiro computador moderno. Steve Jobs, quando deixou de frequentar as aulas da universidade, que eram sequências obrigatórias, Steve Jobs começou a participar nas aulas de ortografia na universidade. Naquele momento aquilo não parecia nada. Mas depois de 10 anos, quando estão a fazer a tipografia que são os designs das caligrafias que tem no computador, Steve Jobs usou aquele método que aprendeu na aula de ortografia para que o Macintosh tenha uma caligrafia bonita. Com isso, o que quero dizer? O Macintosh foi o primeiro computador a ter esse tipo de caligrafia que nós temos visto, e a Windows, que é a empresa que seguiu, imitou. Então, se Steve Jobs não deixasse de frequentar as aulas que eram de sequência obrigatória e passasse a frequentar de tipologia, hoje nenhum desses computadores tivesse esse tipo de caligrafia que tem. Steve Jobs, mais uma vez, estava certo. Viveu cada dia como se fosse o último. Steve Jobs dizia: as expectativas externas, o orgulho, o medo de errar ou o medo de perder, tudo termina com a morte. Para que se ter medo do desconhecido? Se você não der o melhor de si, quando lhe derem uma notícia, você amanhã morrerá, o que é que você vai fazer? Você vai lamentar. O que é que eu vou deixar para os meus progenitores? Atenção, tempo. Sim, professor. Com isso quero dizer o quê? Nós hoje temos uma lâmpada incandescente. Essa foi a criação de Thomas Edison. Thomas Edison dizia, um gênio vale por 1% de inspiração e 99% de transpiração. Por enquanto é tudo. Mais 5 minutos para argumentar. Muito obrigado. Se eu vivesse esse dia de hoje como se fosse o último, provavelmente eu não estaria aqui. É fácil rejeitar o que não entendemos e principalmente o que não queremos entender. Dizia William Shakespeare: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Na verdade, este pensamento, se viveres cada dia como se fosse o teu último, algum dia estarás provavelmente certo, é na verdade uma superstição primitiva, ou seja, noção sem base no conhecimento que leva, na verdade, a criar falsas obrigações, a temer coisas incapazes de produzir o efeito pretendido e depositar confiança em coisas absurdas, sem nenhuma relação racional entre os fatos e as supostas causas a elas associadas. Não faz sentido olhar para trás. Deveria ter feito isso ou aquilo, deveria ter estado lá. Isso não importa. Vamos inventar o amanhã e parar de nos preocupar com o passado. Na verdade, essa foi uma frase dita pelo próprio Steve Jobs, em que ele, ao dizer: se viveres cada dia como se fosse o teu último, algum dia estarás provavelmente certo. Ele tinha dito isso quando estava
à porta de sua morte, quando ele soube sobre seu câncer. E ele, ao dizer isso, é porque ele já sabia o dia do seu fim. Ele já sabia quando e como iria de sair deste mundo para o outro, que nós desconhecemos. Quem dera eu aprendesse a viver cada dia como se fosse o último, mas seria o dia, o mundo, ou todas as coisas que eu faria seria muito atrapalhadamente. Cada dia tem o seu dia e nós devemos viver os dias como eles foram criados. O primeiro, o segundo, o terceiro, não o primeiro dia como, não o segundo dia como o primeiro, não o terceiro dia como o primeiro, não o quarto. Por isso, nós devemos entender que se nós temos oportunidade de dizer obrigado, de dizer me desculpa, de dizer, na verdade, de dizer todas as palavras amáveis, todas as palavras que nós queremos pronunciar, nós podemos pronunciar hoje, amanhã, depois da manhã. Não devemos nos prender a esse pensamento de Steve Jobs, porque ele sabia a proximidade da sua morte. Como eu já tinha dito, foi quando ele descobriu o seu câncer e fez com que ele reavaliasse os seus propósitos. E ele viu que, na verdade, o que ele fez, as pessoas poderão se lembrar do que ele fez, mas nunca dele. Por isso, ele chegou a essa conclusão. Se eu vivesse todos os meus dias, se eu vivesse os meus dias como se fossem últimos, provavelmente. E ele ainda tinha dúvida dessa mesma afirmação dele. Dizia um filósofo muito famoso: mentira continua sendo mentira, mesmo quando falada por um famoso cientista. Jó 14:1 vem dizendo que o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Por isso, não devemos, ou melhor, não se preocupem em viver cada dia como se fosse o último. Não se preocupem, porque, na verdade, todo mundo aqui presente nesta sala, nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. Porque se eu viver o dia de ontem, hoje, estarei no mesmo sítio e a vida está em constante evolução, dinâmica. Assim como a natureza. Atenção, tempo. O que eu quero dizer é que se o mundo vivesse todos os dias como se fosse o último, hoje chove, amanhã choverá, depois da manhã choverá, e não, a terra estará inundada. Até aqui eu me apresento. Caríssimos presentes, eu quero aqui dizer que quando Steve Jobs leu esse trecho, Steve Jobs tinha apenas 17 anos. Steve Jobs descobriu de sua doença quando Steve Jobs já gozava de sua vida. Steve Jobs viveu os seus 33 anos a partir dos 17. Contando mais 33 anos, estamos a falar no total de 40 anos sobre esse propósito. Porque Steve Jobs, ele não foi diagnosticado câncer com 17 anos. Não foi. Eu quero dizer, essa frase, viva todo dia como se fosse o último, para muitos é vista de uma forma irresponsável. Eu quero dizer que viver todos os dias como se fosse o último é viver cada dia como que se valesse a pena. Caríssimos presentes, eu quero que entendam a diferença que há entre aproveitar uma vida e desperdiçar uma vida. Aproveitar uma vida consiste
no querer progredir, consiste em querer desenvolver, tirar proveito de sua vida, fazer todo dia um ganha-pão, fazer todo dia um amanhã melhor. Porque é lógico que o amanhã é incerto. Porque amanhã é uma luz escura, amanhã é uma escuridão, que nem é uma luz de vela. Desperdiçar uma vida o quê? Desperdiçar uma vida é ganhar só tempo com coisas inúteis, coisas fúteis. Eu aprendi ano passado com uma professora, o tempo é um recurso valioso quando bem aproveitado. Com isso quer dizer, se tu desperdiçares o seu tempo, perdeste um recurso valioso que não se vai renovar. Steve Jobs dizia, temos de cuidar melhor do nosso hoje, porque o nosso amanhã passará por ele. Porque se nós não construirmos uma estrada, a gente não terá onde caminhar. A nossa vida, por mais que a gente pereça, continuará insignificante. Qual lembrança que você terá para a sociedade, a não ser das pessoas que o conheceram? Ainda Steve Jobs dizia, seu tempo é limitado, então viva a sua vida. Não passe o seu tempo vivendo uma vida que não lhe pertence. Viver cada dia como se fosse o último e aproveitar cada oportunidade, transpirar em cada trabalho que o faça e ter certeza disso, que você viveu cada seu dia como se fosse o último. São os frutos que os seus feitos lhe trazerão. São os frutos que seu suor semeou. O grande influenciador do mundo, que para muitos é considerado o grande influenciador do mundo, que é Jesus Cristo, ele dizia, para que vivemos o dia de hoje e não pensar do dia da manhã, temos que matar nossos defeitos, ressuscitar nossas virtudes que se encontram, sepultadas no fundo daquele que é o nosso coração, pois as virtudes são as maiores guias das nossas ações. Caríssimos colegas, com isso eu quero dizer, viva, faça aquilo que você sabe que tu tens que fazer. Não espera que o tempo o traga. Se olharmos para essa fase do Steve Jobs, ele trouxe um alerta para aquelas pessoas que não se sacrificam. Steve Jobs não simplesmente falou de morte. Porque quando Steve Jobs leu esse preceito, Steve Jobs ainda era um menor de idade. Então ele quer transmitir para aquelas pessoas que se encontram lá no fundo, que o futuro, que por mais distante que pareça, torna-se presente num piscar de olho. Então, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Abrace essa posição de Steve Jobs, sempre abraçarei. Obrigado.